Vamos lá, pessoal? Parte 2 dos nossos estudos, o caso número 6, vamos acompanhar aí. Será que a expressão correta é a par ou ao par? O que está incorreto? Vejam, ele já está ao par do ocorrido. E qual seria o correto? Ele já está a par. E qual que é a explicação que nós temos, né? No sentido de estar ciente, de conhecer o que se fala, o correto é a par. Quando que a gente usa ao par? Somente para equivalência cambial. Meu Deus, o que será isso, né? Vamos ver um exemplo. Há muito tempo, o dólar e o real estiveram quase ao par, tá? Então, é quase um exemplo aí que nós não utilizamos no nosso dia a dia, né? Geralmente a gente usa com o primeiro sentido lá que nós vimos, no sentido de estar ciente, de conhecer a situação, de conhecer determinado caso, tá? Então, sempre a par. Eu estou a par dos acontecimentos, eu estou a par da sua situação, certo? E agora no caso 7, a gente usa a palavra kit ou kits, né? Então, vamos ver aí os casos, como que eles se apresentam. Qual que é a forma errônea de se utilizar a palavra kit? O contribuinte está quites com a Receita Federal. E aí nós temos um problema de concordância nominal, né? O correto é o contribuinte está quite com a Receita Federal. Por quê? Porque quite concorda lá com o nosso sujeito, o contribuinte, que está no singular, né? Então a explicação quite deve concordar com o substantivo a que se refere. E esse substantivo, que é o contribuinte, também exerce a função sintática de sujeito da oração, tá? Então, já comecem a se acostumar com esses nomes, sujeito, sintaxe, tá? Para a gente ir avançando nos nossos estudos. Agora, no caso 8, é media ou medeia? Né? Vejam um exemplo lá que está incorreto. Ele sempre media os debates. E o correto seria ele sempre medeia, professora. É muito estranho isso. Sim, é estranho, mas é o correto, tá? Qual que é a explicação? Por que que é medeia? Porque há 4 verbos irregulares com final iar. Então, nós temos mediar, ansiar, incendiar e odiar, tá? Todos vão se conjugar como o verbo odiar. Então, a gente não fala eu odio, né? Eu odeio fulano de tal, né? Então, vejam, é o mesmo caso do mediar, né? Ele medeia os debates e não media, tá? Então, medeio, anseio, incendeio e odeio. Então, vejam que aí, por aproximação, a gente consegue enxergar a regra, tá bom? E agora, no caso 9, a gente utiliza através ou por meio? Esse aí é interessante, tá? Qual que é a maneira incorreta? Os senadores sugerem que, através de lei complementar, os convênios sejam firmados com os estados. E qual é o correto? Os senadores sugerem que, por meio de lei complementar, os convênios sejam firmados com os estados. E aí, pessoal, é uma questão, o através, né, ele vem perdendo esse sentido de por meio de alguma coisa, tá? Então, o através ele vai ser utilizado só quando ele estiver sendo empregado no sentido de atravessar, tá? Então, vejam lá a explicação. Por meio significa por intermédio de alguma coisa. E através de, por outro lado, expressa a ideia de atravessar, tá? Então, assim, muitos textos ainda trazem o através no sentido de por intermédio, tá? Mas saibam que está incorreto. Quando a gente vai ler textos de lei, que são textos mais antigos, a gente vê muito o através aparecendo nesse sentido do por intermédio, tá? E o correto seria por meio de alguma coisa. Então, veja um exemplo com através, tá? Olhava através da janela. Então, o seu olhar atravessava a janela, né? A gente conseguia ver do outro lado, tá?
E agora o último caso é ao meu ver ou a meu ver? Qual é a expressão correta? Então vejam que está incorreto é ao meu ver, o evento foi um sucesso. Na verdade, o correto é a meu ver. Professora, qual que é a explicação? Simples, ao meu ver, não existe, tá bom? Então, lembrem-se aí desses casos que nós vimos nessa segunda parte, a questão do a par ou ao par, a questão do ao meu ver ou a meu ver, o através, por meio de alguma coisa, o medir ou medeia, né? O kit ou kits. Então, retomem aí esses casos com bastante atenção, porque eles são muito importantes. E até daqui a pouco na parte 3.